Graça e paz, meus irmãos. Oi. Bem. É uma alegria poder mais uma vez estar com os irmãos aqui nessa noite. Desde já trago um abraço fraterno do nosso querido pastor Nota, da Igreja Congregacional da Liberdade, a qual eu faço parte. Hoje não estou sozinho, como da última vez, né? Hoje a minha belíssima esposa está ali, atrás, me acompanhando. E antes da gente adentrar na mensagem, hoje eu sei que é comemorado o Dia das Mães, então eu gostaria de trazer aqui os meus parabéns a todas as mamães que estão presentes, né? Que Deus continue capacitando a vida de vocês em Cristo para que vocês desempenhem esse papel tão importante que é a maternidade, principalmente daquelas pessoas que amam a Cristo e o servem. Então que vocês possam continuar ensinando seus filhos no caminho do Senhor. Eu tinha um tema proposto para trabalhar com os irmãos nesta noite, mas diante de tantas coisas, né, que vêm acontecendo, sobretudo no nosso país, e diante de uma devocional que eu tinha com a minha esposa em nosso culto familiar, Deus me direcionou a trazer uma outra mensagem para os irmãos nessa noite. E aí hoje eu gostaria de estar tratando com os irmãos sobre recomeço pós-tragédias. E aí eu já gostaria de convidá-los a abrirem a sua Bíblia em Neemias, capítulo 1, o texto que foi inicialmente lido, e nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 11. Neemias 1, dos versos de 1 a 11. Talvez a sua tradução seja um pouco diferente da minha, porque eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional. Assim a palavra de Deus. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido,
concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Curve a sua cabeça. Pai, obrigado pela tua preciosa palavra, Senhor. Aplica ela aos nossos corações nessa noite. Leva nossa mente cativa à obediência a Ti. Que possamos compreender, meu Pai, aquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. É isso que eu te oro e já te peço, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos tratar um pouco hoje sobre recomeço pós-tragédias. Na noite do dia 14 de abril de 1912, o navio Titanic, ele colidia contra um iceberg. E naquela trágica noite, cerca de 1.517 pessoas, elas morreram em razão do naufrágio nas águas frias do Oceano Atlântico. Entre os passageiros do Titanic, estava o reverendo John Harper, que acordou no momento que o casco do navio era rasgado. E naquele instante, John, ele coloca o colete salva-vidas em sua esposa, em sua filha, e após deixá-las em segurança em um bote salva-vidas, ele se volta para o seu grande campo missionário. E o seu campo missionário são aquelas pessoas que estavam perecendo em razão ao naufrágio. Testemunhas relatam que após o navio se partir e aquelas pessoas serem lançadas ao mar, John Harper saía nadando de pessoa em pessoa, proclamando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele interrogava se aquelas pessoas já tinham ouvido falar acerca do Senhor Jesus, e com base em Atos 16:31, ele proclamava o evangelho da salvação. E aí nós nos perguntamos, o que leva um homem que está ali em seus últimos minutos de vida se preocupar com estranhos que naquele momento em particular estava cada um preocupado em salvar a sua própria vida em detrimento de tantos outros que estavam ali perecendo? Com certeza o que motivava o reverendo John era o seu amor por Deus, que se tornou evidente nesse amor que transbordava em amor por aquelas pessoas que estavam perecendo, e muitas talvez perecendo sem Cristo. A história dele se torna conhecida justamente porque uma dessas pessoas para quem ele pregou tem a sua vida convertida ao Senhor Jesus Cristo. E naquela noite, aquele homem, ele foi salvo não da tragédia de um navio naufragar em águas geladas no Oceano Atlântico, mas ele foi salvo de uma das maiores tragédias a qual o homem está submetido, que é morrer sem esperança se ele não estiver em um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Então naquela noite aquele homem é salvo dessa tragédia e ele serve como testemunha daquilo que o reverendo John fez naquela noite. Hoje, eu gostaria de analisar com os irmãos a história de Neemias, que em uma atitude muito semelhante à de John, ele se compadece de um povo que está vivenciando um momento de tristeza, de sofrimento e de opróbrio. Quando nós lemos esse texto e vamos dar uma aprofundada no que estava acontecendo nos dias de Neemias, nós vamos perceber que 13 anos haviam se passado desde que Esdras partiu da Babilônia para Jerusalém com alguns dos cativos que ali estavam, a fim de concluir a obra de restauração do templo. Obra essa que havia sido iniciada ali na primeira leva de cativos que regressaram para Jerusalém com Zorobabel. E nós vamos ver que isso ocorre cerca de 142 anos depois do cativeiro babilônico. A política religiosa do Império Persa,
ela misturava alguns elementos do zoroatrismo com o tradicional panteão dos deuses, que era conhecido naquele tempo. E é essa a ferramenta que Deus utiliza para fazer cumprir a sua profecia acerca do retorno dos cativos para Jerusalém. Os reis persas, eles não apenas permitiam que os seus cativos regressassem para as suas terras de origem, mas eles também financiavam esse regresso. E o intuito disso era para que, na concepção deles, a ira dos deuses desses povos cativos fosse aplacada e eles pudessem gozar de paz em todo o seu império. E aí nós vamos ver que, diante dessa ordem, para que esses cativos retornem, cerca de 500 mil homens e mulheres, homens fora mulheres e crianças, retornam para Jerusalém. Outros optam por ficar na Babilônia, porque era uma terra fértil, era uma terra rica, e eles não queriam regressar para Jerusalém. Mas a verdade é que alguns retornam, e isso foi fruto do estudo da Torá que foi divulgado, que foi expandido ali durante o cativeiro. Nós vamos ver que é durante o cativeiro que as sinagogas elas se estabelecem. E aí nós vamos ver que esses homens retornam, voltam para a sua terra, mas as condições que lá estavam presentes não eram tão boas. E diante desse texto que a gente leu, nós podemos observar que um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, ele se compadece daqueles que sofrem, daqueles que estão em um momento de dor, de angústia. E eu queria observar com vocês pelo menos 3 características dessa postura de um cristão que se compadece das pessoas que estão em sofrimento. E em primeiro lugar, uma das primeiras características é que esse cristão autêntico, ele se interessa por saber o estado daquelas pessoas que estão em sofrimento. É isso que o texto vai dizer nos versos de 1 a 4. Acompanhe comigo. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Veja que Neemias indaga acerca da situação daquelas pessoas que estavam lá em Jerusalém. Como eu já falei, o império que havia subjugado a nação de Israel havia sido o Império Babilônico. E a Babilônia, a sua política, tinha como base deportar todos os cativos, de misturá-los com outras nações. Tirava o povo lá de Israel e colocava ele em outras nações, tirava as pessoas de outras nações e colocava lá em Israel e fazia com isso uma misturada de pessoas. E aí nós vamos ver que a alta classe, aquelas pessoas que faziam parte da nobreza, que faziam parte da realeza, eram levadas para o cativeiro a fim de servir ao império, e algumas dessas pessoas poderiam até mesmo alcançar cargos altos, e a classe mais baixa, né, da sociedade, então conhecida, ela era deixada na terra natal para fim de tributações. Está lá em Jeremias 39:10, você pode ver em casa. Entretanto, esse império, ele cai, o Império Babilônico cai. E agora um novo império, ele surge, o Império Medo-Persa. Neste novo império, os cativos, eles continuam alcançando cargos altos no governo e exercendo influência em alguns momentos na corte. E esse é o exemplo de Neemias. Ele é um judeu que alcançou uma alta função na corte. Veja que ele era copeiro do rei.
E a ideia de um copeiro não é apenas de um simples garçom que vai estar colocando ali diante do rei a sua comida ou cuidando das coisas inerentes à cozinha, à copa, não. Mas era a ideia de uma pessoa de alta confiança do rei, porque ele era responsável por provar a comida para ver se aquela comida não estava envenenada, para ver se aquilo ali não ia trazer algum malefício para a realeza. Então Neemias era um oficial de confiança, e ele tinha justamente essa responsabilidade de proteger o rei. Veja que Neemias está a cerca de 1.580 quilômetros de distância de Judá, de Jerusalém. Ele está na cidadela de Suzã, e essa viagem provavelmente duraria 4 meses. Mas, mesmo em uma situação confortável, se a gente olhasse para a perspectiva de hoje, Neemias seria um cara concursado, ganhando um bom salário, e numa cidade altamente segura. Mesmo diante de todo esse conforto, o texto vai dizer que Neemias, ele se preocupa com o povo que está lá em Jerusalém. E ele pergunta para um de seus irmãos a situação daquele povo. Existem 3 tipos de pessoas em nossa sociedade. Nós temos pessoas que são egoístas, nós temos pessoas que são oportunistas, e nós temos pessoas que são altruístas. As oportunistas são aquelas que tiram proveito da oportunidade em benefício próprio. As egoístas são aquelas que se preocupam apenas com os seus próprios interesses. Mas as altruístas são aquelas pessoas que têm um interesse pelo outro, desapegado de qualquer proveito, de qualquer vantagem. Veja que esse último público de pessoas é uma contradição ferrenha aos outros 2 tipos, porque o altruísta, ele não possui um amor exagerado pelos seus próprios interesses, não. O seu amor, ele é pelo próximo. Ele também tira proveito da desgraça do outro em benefício próprio. Ele se coloca no lugar das outras pessoas e coloca o interesse delas em primeiro lugar. E aí, o que leva Neemias a se interessar por um povo que está em miséria, em desgraça, mesmo Neemias vivendo em uma situação confortável? Sem sombra de dúvidas, meus irmãos, o que leva Neemias até essa postura é o seu amor por Deus, evidenciado em ações práticas de amor para com os seus irmãos, aqueles que estavam sofrendo lá em Jerusalém. Ele era um homem extremamente ligado com os céus. Se você for fazer uma leitura de todo o livro de Neemias, você vai encontrar pelo menos 17 menções à atividade de oração. E em pelo menos 11 dessas 17 menções é Neemias que está orando. Então Neemias, ele é um homem leigo, ele é um homem que não tem um cargo de sacerdócio, ele não é um levita, ele é um homem que tem pouca instrução, mas ele é um homem fiel a Deus. Ele é um homem que busca a Deus através de uma vida de oração contínua. E não é por coincidência que o nome de Neemias significa Deus tem consolado. Ele é esse homem que se aproxima de Deus através da oração. Embora estivesse desfrutando de tudo aquilo que era de bom na realeza, Neemias não deixou de se preocupar com a situação do seu povo. Mas diante da indagação de Neemias, Anani dá uma resposta que é muito aterradora, muito desoladora para o coração de qualquer pessoa que de fato se preocupa com aqueles que fazem parte do seu sangue, da sua linhagem, da sua nação. Anani diz: olha, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas elas foram destruídas pelo fogo. Veja que cenário Anani descreve para Neemias. 2 turmas já haviam retornado
para Jerusalém? Zorobabel, em 537 a.C., e depois Esdras, em 457 a.C. Vejam o intercurso de tempo entre um retorno e outro. E ao que tudo indica, uma tentativa frustrada dos samaritanos em participar da construção do templo faz com que o rei Artaxerxes ele force que aquela reconstrução seja impedida, parada, à mão armada. Ele faz com que a obra de reconstrução seja parada imediatamente. Ou seja, as portas e os muros que estavam derrubados há cerca de 142 anos permaneceriam caídos. Continuavam caídos. A cidade continuava vulnerável. As condições de Jerusalém não eram mais as mesmas. A fome imperava. A situação se torna tão crítica que os levitas que tinham sustento contínuo por parte das outras tribos, eles são forçados a abandonar a sua atividade de sacerdócio para ir a cuidar da terra, cultivar a terra para que eles consigam granjear o seu próprio sustento. E isso está lá no livro de Neemias. Vocês podem olhar que vocês vão encontrar esse relato. Isso é terrível. Não obstante a toda essa oposição e humilhação em relação à reparação da cidade, Neemias também enfrenta essa dura realidade. Pessoas tentando minar o trabalho de reconstrução de Jerusalém. Muros caídos e portas queimadas indicavam vulnerabilidade, vergonha. O povo voltou para Jerusalém, mas não repovoou. O povo voltou para Jerusalém, mas não cultuou. O povo voltou, mas não se alegrou. A situação era de desgraça, de tristeza. Jerusalém estava desarmada e abandonada. Era terrível para quem conhecia a história daquela grande nação, dos atos soberanos de Deus através daquele povo. E aí, ao ouvir esse relato, Neemias ele toma a atitude de uma pessoa piedosa. Ele chora com aqueles que choram. Ele não foi um ouvinte apático. Do contrário, Neemias sentiu o impacto daquela informação. Veja que Neemias, o impacto é tão grande que ele se senta para chorar. Ele não consegue permanecer de pé diante do relato que ele está ouvindo. Ele se senta e chora. Ele não se sente beneficiado por estar desfrutando de uma situação favorável lá na cidade de Suzã. Não. Ele se coloca em Jerusalém como um daqueles que está sofrendo com a desgraça da cidade. Neemias se coloca no lugar daquelas pessoas. Ele passa dias lamentando e chorando por aquele povo. Entretanto, como um homem piedoso que era, Neemias não apenas chorou, mas ele tomou uma postura perante a situação. O texto vai dizer que ele jejua e ele ora em favor daquela cidade. Quantas pessoas, meus irmãos, não choraram pelas tragédias que aconteceram durante a pandemia da Covid-19? Quantas pessoas não têm chorado por causa das tragédias que têm acontecido no Rio Grande do Sul? Esse choro, ele é válido se ele parte de fato de um coração empático que se preocupa com a dor do outro. Mas a pergunta que eu faço é: quantas pessoas tomaram uma postura de orar, de jejuar, de contrair o seu coração diante de Deus, diante dessas tragédias? Quantas foram as pessoas que tomaram essas posturas? Nós precisamos ter uma postura bíblica e piedosa diante das calamidades. Hernandes Dias Lopes vai dizer que quando nós temos conhecimento de um problema, nós nos tornamos responsáveis diante de Deus pela solução desse problema. E Neemias, ele compreende essa realidade.
Ele está distante do povo, distante da cidade, mas ele se aproxima por meio da oração. Ele vê aquela situação e diz: olha, eu não posso ficar inerte, eu tenho que fazer algo. E ele ora, e ele jejuma, e ele chora, ele lamenta por aquelas pessoas. Ele se esvazia e se humilha para que o povo pudesse ser beneficiado com o socorro de Deus. Que exemplo, meus irmãos, de piedade cristã. E essa é a verdadeira essência da lei, porque demonstra onde estão as prioridades de Neemias. Veja que ele ama a Deus como a lei diz que ele deve amar, e ele evidencia esse amor, tornando ele em ações práticas para com o povo de Deus. É essa a realidade que João apresenta em sua primeira epístola. Ele diz: olha, filhinhos, não amemos apenas de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Então essa é a postura de Neemias, e deve também ser a nossa. Mas nós compreendemos que o povo estava em desprezo e sofrimento. Percebemos que Neemias tem uma postura piedosa diante daquilo que está acontecendo. E aí você talvez se pergunte: o que levou o povo a sofrer tamanho flagelo? E nós vamos ver no decorrer do texto. E essa é uma segunda característica de alguém que é um cristão verdadeiro e se compadece do sofrimento de outro. E a característica é que essa pessoa, esse cristão verdadeiro, ele se identifica com aquelas pessoas que estão sofrendo. Veja o que diz os versos de 5 a 7. Depois de todo o relato, depois de ter chorado, de ter lamentado, jejuado e orado, Neemias diz: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedece aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Veja, Neemias irrompe em oração e a primeira coisa que ele faz é reconhecer a soberania de Deus. Ele diz: Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, fiel à aliança. Quando nós vamos dar uma lida na maneira como Deus se relacionava com o seu povo no Antigo Testamento, nós vamos ver que ele se utiliza do mesmo princípio expresso nos tratados de suzerania no Oriente Próximo. Nesses tratados haviam duas partes, o vassalo e o suzerano. E aí o vassalo recebia do suzerano ou do seu senhor terras e proteção. E a obrigação desse vassalo era manter-se fiel ao seu senhor. Ele devia proteger as suas terras, devia cuidar dessas terras, dar a parte que era cabível ao seu senhor e recolher aquilo que era cabível a si. Então, esse era o relacionamento de Deus com o seu povo. Esse vassalo, ele iria receber, consequência natural do seu senhor, proteção, a comida, mantimento. Entretanto, se ele se rebelasse, ele iria receber as punições estabelecidas nesse tratado de suzerania. Então Neemias, ele inicia a sua oração reconhecendo que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Veja que Deus não é o Deus apenas daquela terrinha de Jerusalém. Ele é o Deus de toda a terra. Ele é Senhor sobre todas as coisas.
nos céus, na terra, em todo o universo. Ele é aquele que governa e preside sobre tudo. E Neemias reconhece essa realidade. Mas ele continua e também elenca que Deus, ele é fiel à sua aliança. Ou seja, ele é fiel em cumprir, sejam as bênçãos, mas também ele é fiel em cumprir as sanções, as punições que estão inerentes à sua aliança com o seu povo. Ou seja, Neemias reconhece que não houve rompimento da parte de Deus na aliança. Ele é o Deus que permanece fiel à aliança que ele firmou com o seu vassalo, com o seu servo Israel. Ou seja, o rompimento dessa aliança partiu do povo e não de Deus. A fidelidade de Deus, muitas vezes, tem sido entendida de maneira equivocada. Nós pensamos, eu sou o povo de Deus, eu sou o povo que tem o templo, eu sou o povo que tem as promessas. Então, o melhor emprego tem que ser meu. A melhor casa tem que ser minha. O melhor salário tem que ser meu. Isso é o que está presente muitas vezes na cabeça daquelas pessoas que se dizem cristãs, que cultuam a um Deus vivo e santo. E aí, quando essas pessoas não alcançam estas coisas, elas se decepcionam e colocam em xeque a fidelidade de Deus. Mas nós precisamos entender, assim como Neemias entendeu, que a fidelidade de Deus não é a nós. Deus não é fiel a mim. Deus é fiel à sua palavra. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel a si mesmo e não a mim. Então, as orações e súplicas que nós fazemos diante de Deus devem ser embasadas na sua palavra. É assim que Neemias ora e é assim que nós devemos orar. Porque Deus é fiel para cumprir não os nossos caprichos, mas a sua poderosa e soberana palavra. E nós precisamos entender essa realidade. Uma aliança, ela foi firmada conosco por meio de Cristo, quando Ele verte a sua cruz no Calvário. E nos foi prometido a sua presença, o seu consolo, nos foi prometido tudo aquilo que é essencial para a nossa subsistência, mas também nos foi prometido perseguições, provações, dores, cicatrizes. E nós precisamos ter consciência dessas realidades. Também nos foi prometido punições que servem de disciplina para quando nós, em algum momento, pecarmos contra o nosso Deus. Então, como já foi dito, Deus ele permanecia fiel à sua aliança. E se ele permanecia fiel, porque o seu povo estava sofrendo? E Neemias nos deu a resposta: nós pecamos contra ti. Nós, os israelitas, o teu povo, temos transgredido contra o Senhor. Agimos de forma corrupta e vergonhosa. Veja que é o povo de Deus que rompe a aliança com esse Deus. O cativeiro babilônico foi justamente uma penalidade estabelecida por Deus em sua aliança. Deus disse: olha, se vocês forem fiéis, se vocês cumprirem aquilo que eu estabeleci que vocês deveriam cumprir, está lá em Deuteronômio, vocês vão ter paz na cidade, vocês vão ser frutíferos, suas mulheres vão ser férteis, mas se vocês desobedecerem a minha aliança, vocês vão ser estéreis, a sua terra vai sofrer, eu vou espalhar vocês entre as nações. E é isso que acontece. Primeiramente com o reino do norte, e Judá, ao invés de olhar para o reino do norte, Israel, e as consequências que sobrevieram sobre aquele povo porque não foram fiéis a Deus, e tem uma postura diferente, Judá também se corrompe, e é também subjugado e é levado cativo para a Babilônia. E nós vamos ver
que essa é a consequência. Veja, 120 anos após o cativeiro babilônico, e o povo ainda estava colhendo as consequências do pecado. Veja que coisa terrível. Uma geração completa praticamente passou colhendo as consequências, e uma nova geração estava aculturada demais com os padrões da Babilônia. Essa é a realidade do povo. E fora isso, aqueles que disseram, olha, eu vou retornar para a minha terra natal, eles retornam para Jerusalém, mas estão passando por sofrimento, desprezo, humilhação. Essa é a realidade do povo. Mas aí, o que mais me choca, meus irmãos, nas palavras de Neemias, é perceber que ele se coloca como um dos próprios transgressores. Veja que ser um alto oficial do rei, habitar em uma cidade segura, não fazer parte daquela geração que pecou contra Deus, não tornou a Neemias uma pessoa soberba ao ponto de pensar que estava isento da culpa. Neemias disse, olha, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Neemias, ele se identifica com aquelas pessoas que estão sofrendo. Ele foi claro, ele não foi genérico, não foi obscuro. Prontamente ele reconheceu que havia sido também um dos que tinham quebrado a aliança com o Senhor. Quando ele diz os mandamentos, os decretos e as leis, ele não está falando apenas do decálogo, mas ele está falando de todas as estipulações que estavam presentes na aliança feita com o Senhor. Neemias reconhece que não havia em Israel, não havia nele qualquer recurso que pudesse demonstrar que ele foi fiel ao seu suzerano, ao Senhor Deus Yahvé. Ele reconhece que as punições eram devidas. A semelhança de Daniel, que também reconhece e diz que a ele só restava coragem e vergonha por causa dos pecados cometidos. A nossa situação não é muito diferente das dos israelitas. Não é muito diferente daquelas pessoas que estavam vivenciando momentos de desprezo e de sofrimento. Porque todos os dias nós tropeçamos em muitas coisas. Todos os dias. E o padrão da nova aliança, eu sei que é graça, mas é justamente por ser graça que esse padrão é muito elevado. Elevadíssimo, mais do que nós, pelas nossas próprias capacidades, poderíamos suportar. Então, a consequência do pecado continua sendo morte. Alguns têm olhado, e preste atenção no que eu vou dizer, eu não estou falando aqui de uma relação de causa e efeito, mas alguns têm olhado para as tragédias de Covid-19, para as tragédias do Rio Grande do Sul, e tem colocado em xeque a fidelidade e bondade de Deus. Olha, como é que esse Deus pode ser bom e permitir que essas coisas aconteçam? Só que nós não devemos fazer esse tipo de indagação, porque essas tragédias não apontam para um Deus infiel ou tirano, mas apontam para um homem desesperadamente corrupto. Todas essas coisas que acontecem são consequência, preste atenção no que eu vou falar, em última instância, do pecado de Adão. Então, como disse Jeremias, do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. As tragédias que estamos vendo acontecer no mundo não colocam em xeque a fidelidade de Deus. Ele continua fiel, ele continua bom. Essas tragédias apontam, na verdade, para homens e mulheres, crianças, velhos, adultos, idosos, enfim, pessoas desesperadamente corruptas que necessitam do Senhor Jesus Cristo. Mas em terceiro lugar, uma terceira e última característica de um cristão autenticamente piedoso é que ele apenas não se identifica com o povo que está sofrendo, mas ele importuna a Deus
em prol desse povo. Veja que nos versos de 8 a 11, Neemias diz: lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Veja que Neemias, ele confessa o pecado do povo e diz que esse pecado também é seu, se identifica com esse povo e agora recorre a um dos meios pelo qual Deus gosta de ser importunado. Ele ora a palavra, ele ora a aliança. Embora Neemias ele não desenvolvesse nenhuma atividade relacionada ao sacerdócio, e por isso ele fosse um leigo, ele ainda assim tinha conhecimento da lei de Deus. Ele sabia o que estava escrito na palavra de Deus. E é com base nisso que Neemias ele ora. Sem sombra de dúvidas, Neemias tinha conhecimento daquele episódio onde o povo peca e Deus quase destrói toda a nação. E Moisés se coloca como um intercessor e se coloca também como um transgressor e ora em favor do povo, e Deus bota a mão e protege aquele povo. Deus está castigando a nação no deserto e Moisés, olha, se coloca diante daquele povo, diz: olha, é o teu povo, é o povo que tu resgataste. O que é que os egípcios vão pensar se tu matar esse povo no deserto? E ele intercede e Deus acode, Deus tem misericórdia daquele povo. Então Neemias com certeza conhecia esse episódio e ele toma uma postura semelhante. Não basta orar, a nossa oração ela precisa ser bíblica. Precisa ser de acordo com a palavra de Deus, ser fundamentado com aquilo que está alinhado na palavra de Deus. A Hebreus 6,18 vai nos dizer que uma das coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, é a promessa. E a sua promessa é inquebrável. Moisés sabia disso quando intercedeu, tendo por base a promessa, e Neemias, ele também tem essa mesma postura. É essa promessa, é a palavra de Deus que nos encoraja a interceder por nós e pela igreja. Ela é a âncora da alma, firme e segura. É como se nós estivéssemos num barco, estivéssemos no mar e estivéssemos vendo a margem. A margem da praia é a vontade de Deus. A âncora é a nossa oração baseada na palavra de Deus. Então, quando nós lançamos a âncora na margem e puxamos o barco para lá, nós estamos nos puxando através da oração bíblica para o centro da vontade de Deus. É isso que Moisés faz, é isso que Neemias também faz quando ora a Deus, tendo por base as promessas da sua palavra. Mas Moisés e também Neemias sabia que o fato de Israel ser povo de Deus, carregarem o nome do Senhor, também era algo que dava segurança para que eles intercedessem e clamassem a Deus. Veja que tanto Moisés quanto Neemias expressam preocupação pelo nome do Senhor. Moisés diz: Senhor, o que é que os egípcios vão pensar se tu matar o povo no deserto? Vão dizer que tu tirasse eles de lá para assassiná-los aqui. E aí Deus tem misericórdia do povo. E o mesmo Neemias faz quando está orando. Ele vai dizer: olha, são o teu povo, aqueles que são chamados pelo teu nome. É o teu nome, Senhor, que está em xeque. E Neemias ora tendo por base essa realidade. Se um extremo
da âncora está a palavra de Deus com as promessas, no outro está o nome do próprio Deus. Sabe, ele zela pelo seu nome, ele zela por cumprir a sua palavra. E aí, Neemias encerra dizendo que esse povo ainda é povo de Deus. É povo que Deus resgatou com grande poder e com mão poderosa. Apesar de todos os pecados que Israel cometeu, eles ainda eram povo de Deus. A obra realizada pelo Senhor quando os tirou lá do Egito não podia ser anulada. O propósito de Deus com o cativeiro era mostrar de maneira mais convicta a imutabilidade da promessa para com os herdeiros dessa promessa, ou seja, para com Israel, para com o seu povo. A preservação desse povo e de nós como novo Israel de Deus fia-se justamente na graça e no amor incondicional do Pai. Nada eles poderiam fazer, ou nós podemos fazer hoje, que vá fazer diminuir o amor que Deus tem para conosco. Tudo o Senhor Jesus já realizou na cruz do Calvário e já nos colocou em uma nova aliança com o nosso Deus. Sabe, tragédias como as que aconteceram lá em Brumadinho, na escola de Suzano, durante a pandemia, essas agora que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, elas nos mostram quão terríveis são as consequências do pecado. Como é terrível pessoas que estão constantemente transgredindo contra Deus. As consequências de uma herança que a gente recebeu de Adão, quando desobedeceu a Deus lá no Éden. Essas tragédias, meus irmãos, elas servem para nos lembrar, homens muitas vezes pretensiosos, de que se nós entrarmos urgentemente em uma aliança com Cristo, por mais que nós desfrutemos de todas as benesses dessa vida, nós estamos terrivelmente perdidos. Estamos perdidos sem o Senhor Jesus Cristo. A aliança entre Deus e Adão foi quebrada no ato de desobediência de Adão. E todo filho de Adão, ele está morto em delitos e em pecados, se ele não ingressar urgentemente em uma aliança com Cristo. E ele está fadado a sofrer as mesmas penalidades, as mesmas consequências que Israel sofreu por ter quebrado a aliança com o Senhor Deus. Então nós precisamos lembrar que necessitamos urgentemente estar unidos com Cristo. Nós vimos que Neemias, ele procura saber o estado do povo, ele se identifica com o povo e ele se põe em intercessão por aquele povo. E diante de tudo isso, eu gostaria de finalizar com 3 breves aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, nós não devemos ser indiferentes ao sofrimento do próximo. Sabe, parece, meus irmãos, que a loucura do nosso cotidiano nos endureceu. A gente não precisa ir muito longe. Basta acontecer um acidente na sua rua e veja, observe quantas pessoas param para prestar um socorro e quantas pessoas param para filmar e lançar nas redes sociais. O que é isso? Quantas vezes as pessoas estão recebendo notícias terríveis, mas não sentem mais impacto? Elas estão lá no Instagram e vê as tragédias que acontecem, mas rolam, passam. E daqui a pouco estão rindo com piadas, com coisas que acontecem no Instagram. E não sentem o impacto de ver vidas sendo ceifadas, de pessoas tendo as suas histórias destruídas, de pessoas morrendo sem Cristo. Neemias mostrou um coração que ama a Deus e se importa com o próximo.
mesmo sem nunca ter conhecido aquela cidade pessoalmente, mesmo estando a quilômetros de distância, mesmo estando seguro, ele indagou sobre o estado do povo. Ele chorou com o povo, sofreu com aquele povo. Quantos de nós indagamos a um irmão: meu irmão, você está bem? Você está precisando de algo? Quantos de nós nos compadecemos de pessoas que estão precisando de socorro, às vezes dentro da nossa própria congregação? Isso demonstra o quanto nosso coração está endurecido e distanciado muitas vezes de Deus. Sabe, por quantos nós temos orado? E eu digo isso não para constranger a igreja, mas para me constranger também. Sabe, quantas vezes nós paramos, a gente fala, comenta, olha as tragédias que estão acontecendo, meu Deus, que calamidade, que terrível. Mas quantos minutos nós reservamos para orar, para jejuar em favor daquelas pessoas? Com Cristo, é sim, sim ou não, não. Ou a gente ama em obra e em verdade, ou a gente não ama. Então, vamos, meus irmãos, ser empáticos para com o sofrimento dos outros. Mas em segundo lugar, vamos desenvolver o hábito de orar e nos identificar com aquelas pessoas que estão sofrendo. Parece cômico, se não fosse trágico, a realidade de que o povo de Deus não tem mais o hábito de orar. É terrível isso. Mas toda reforma, sabe, ela se inicia com oração. Neemias inicia seu ministério com oração, desenvolve seu ministério com oração, conclui o seu ministério com oração. Então nós precisamos orar, orar e orar. E com isso eu não quero dizer que a oração é mais importante do que a palavra. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que a nossa atividade ministerial, a nossa vida cotidiana, ela precisa ser regada com oração. Ela precisa ser regada com oração, meus irmãos. Nós precisamos desenvolver o hábito de também reconhecermos-nos como pecadores. Às vezes a gente olha para os pecados da igreja, mas fulano está pecando nisso, cicrano está pecando naquilo, o pastor está errando naquilo, mas a gente sempre ora em terceira pessoa. A gente nunca ora: Senhor, nós temos pecado. A gente diz: Senhor, a igreja tem pecado. É isso que nós muitas vezes fazemos. Mas nós precisamos se identificar com aquelas pessoas que estão sofrendo, com aquelas pessoas que pecaram e necessitam entrar novamente em um relacionamento com Deus. O modelo ensinado por Jesus incluía justamente o coletivo. Quando Jesus foi ensinar a oração, ele disse assim: Pai, perdoa as nossas ofensas. As nossas, não é a deles, são as nossas, se incluindo. Então a gente precisa orar dessa maneira. Não apenas nas nossas orações coletivas, mas também nas nossas orações individuais, nos nossos momentos devocionais. Em terceiro e último lugar, entre você que ainda não está em aliança com Cristo. Às vezes a gente está na igreja, desenvolvendo uma vida religiosa, mas ainda não estamos em aliança com Cristo. Se você tem percebido que, embora frequentando a igreja, carregando o título de cristão, você não confia ainda plenamente em Cristo, existe uma grande possibilidade de você ainda estar ligado à velha aliança de Adão. Mas hoje é oferecida a você a oportunidade de entrar em uma aliança com Cristo, que verteu a cruz no Calvário, para que cumprisse e cumprir plenamente tudo aquilo que você deveria cumprir, mas não teria condições. Jesus cumpriu. E Ele te oferece hoje a oportunidade de entrar em aliança com Ele. Eu sei que eu estou numa congregação e que grande maioria, acredito, seja cristão. Mas só quem conhece o seu coração é você e Deus. Então, se você ainda não está em uma aliança real com Cristo, entre. Entre nessa aliança urgentemente. Sabe, meus irmãos, para que você não sofra as penalidades que aquele povo sofreu.
E não quero que você entre pensando que você vai ser livre de tribulações ou de problemas. Não, essas coisas vão te acompanhar. Mas para que você entre e seja livrado da pior das tragédias, que é viver uma vida, morrer e não estar com o Senhor quando abrir os olhos na outra realidade. Então, entre urgentemente em aliança com Cristo. Lembre do sangue dele vertido na cruz do Calvário, porque esse sangue é que tem poder de te libertar das trevas, do poder do pecado e te colocar em um relacionamento correto com Deus. Você que já está em aliança com Cristo, você ainda é povo de Deus. Você ainda é aquele que carrega o nome do Senhor. Não sei se você está tendo problemas com o pecado, está tendo problemas na sua vida devocional, mas você ainda é povo de Deus. E eu quero te dizer, se alguma coisa está te fazendo se entristecer ou perder a paz de Deus, ore tendo por base as promessas de Deus. Ore tendo por base a aliança, lembrando a Deus que, Senhor, eu entrei em uma aliança contigo através de Cristo. Quando tu olhas para mim, tu não vês mais o Lucas cometendo uma série de pecados, mas tu vê o teu filho pregado na cruz, para me dar uma nova vida, livre do poder do pecado, capacitada para andar em novidade de espírito, cumprindo aquilo que o Senhor estabeleceu em tua palavra. Ore a palavra de Deus, para que hoje você possa desfrutar ainda da mesa de graça, de misericórdia e de perdão que é te oferecida todos os dias. Então corra para Deus e farte-se dele. Amém, meus irmãos. Curve a sua cabeça para mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais essa oportunidade de expor a tua palavra, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a sermos pessoas, ó Deus, que se compadecem daquelas que estão sofrendo, ó Pai. Ó Deus, nos ajuda a ser pessoas que têm empatia, que se identifica, que ora em favor dessas pessoas, ó Deus, sabendo que Tu és aquele que pode socorrê-las, que pode colocá-las em um relacionamento correto com o Senhor, acima de todas as coisas. Ó Pai, nos perdoa por tantas vezes nós termos falhado contigo, meu Pai, e nos ajuda, ó Pai, a todas as vezes que isso acontecer, recorremos a Ti em oração, tendo por base a Tua santa e maravilhosa palavra, tendo a certeza que em Cristo já fomos perdoados e já temos, Senhor, tudo aquilo que é necessário para viver uma vida, Pai, vitoriosa sobre o pecado, cumprindo tudo aquilo, Senhor, que Tu estabelecesses em Tua palavra. É assim que eu te oro e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cada instante contigo, Senhor, que passo aos Teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia do Teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia do Teu grande amor. Bom, irmãos, chegamos ao fim de mais um culto nessa noite.
costumo dizer que foi mais um culto, mas também é menos na chamada final ali diante de Deus. Lembra vocês que nossa programação está impressa no boletim. Vamos seguir para a oração final e cântico de encerramento. Oremos. Senhor Deus, Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Só a igreja. Senhor Deus, Senhor que está sobre todas as coisas. Agradecemos